Olá, um ótimo dia a todos. Bom, eu sou a Sara e hoje eu estarei falando sobre a teoria do evolucionismo. Bom, o evolucionismo é uma teoria que propõe a evolução das espécies ao longo do tempo através do processo de seleção natural. Segundo essa teoria, as espécies mais adaptadas sobrevivem e se reproduzem, levando à evolução das características genéticas. Essa teoria ela foi desenvolvida por Charles Darwin no século XIX. Ela postula que as características favoráveis para a sobrevivência e reprodução são passadas para as gerações futuras, enquanto as desfavoráveis tendem a desaparecer. Isso resulta na adaptação das espécies ao ambiente em que vive, e eventualmente na origem de novas espécies. A teoria do evolucionismo é amplamente aceita pela comunidade científica e é base da biologia moderna. Darwin é conhecido por sua contribuição à teoria da evolução. Sua obra, A Origem das Espécies, foi um marco na compreensão da evolução das espécies através da seleção natural. Darwin propôs a ideia revolucionária de que as espécies evoluem ao longo do tempo, adaptando-se ao ambiente de um processo de seleção natural. Nesse livro, Darwin apresenta sua teoria da evolução por seleção natural, argumentando que as espécies mudam ao longo do tempo, devido à competição por recursos e à adaptação ao ambiente. Ele propôs que todas as espécies compartilham um ancestral em comum e que a diversidade é o resultado de mudanças graduais ao longo de vastas extensões de tempo. A origem das espécies foi um marco na biologia e da ciência em geral, desafiando conceitos antigos e lançando as bases para a compreensão moderna da vida na Terra. Seleção natural e adaptação. A seleção natural é o processo pelo qual os organismos mais adaptados ao ambiente sobrevivem e passam suas características para suas descendências. E Darwin propôs que, onde os organismos mais adaptados têm mais chances de sobreviver e se reproduzir, e com isso transmite as suas características mais vantajosas para as gerações futuras. E isso resulta na adaptação das espécies ao longo do tempo. Adaptação é a capacidade dos organismos de se ajustarem às condições do ambiente, permitindo sua sobrevivência e reprodução. Mecanismos de adaptação inclui camuflagem, mimetismo e mudanças na fisiologia para melhor se adequar ao ambiente. Teorias evolutivas e contemporâneas. A teoria da panspermia, ela propõe que a vida na Terra pode ter se originado a partir de material biológico transportado por cometas ou meteoritos. Isso implica que os blocos de construção da vida, como aminoácidos e moléculas orgânicas, poderiam ter sido transportados para a Terra por meio de objetos cósmicos. E com isso fornecendo os ingredientes necessários para o surgimento da vida na Terra. Equilíbrio pontuado. Ele sugere que a evolução ocorre em rápida e significativa mudança, intercalada por longos períodos de estabilidade genética. Isso implica que as espécies frequentemente permanecem relativamente inalteradas por longos períodos de tempo, até que as mudanças ambientais desencadeiem uma evolução mais rápida. Teoria sintética da evolução. Ela integra a genética de populações com a seleção natural de Darwin, incluindo ideias de neodarwinismo e da genética de Mendel. Ela explica como a seleção natural atua sobre as variações genéticas dentro das populações, levando à mudança evolutiva ao longo do tempo. Teoria da evolução molecular. Ela explica a diversidade e a evolução das moléculas biológicas, como proteínas e ácidos nucleicos, ao longo do tempo.
Ela examina como as mutações genéticas e processos de seleção moldam a diversidade genética e as espécies ao longo das gerações. O papel da genética na evolução. Variação genética. A variação genética é a base para a adaptação e evolução das espécies em resposta às mudanças ambientais. As mutações genéticas e a recombinação genética e outros processos geram essa variabilidade genética, proporcionando o material necessário para a seleção natural surgir. Já a seleção natural, ela atua sobre as variações genéticas dentro das populações. Organismo com características genéticas que conferem vantagens adaptativas, tem maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir, transmitindo também essas características para as gerações futuras. A herança genética, ela desempenha um papel crucial na transmissão de características e na diversidade das espécies ao longo do tempo. Evolução humana. A evolução humana é o processo pelo qual os ancestrais primatas evoluíram ao longo de milhões de anos para se tornar os seres humanos modernos. E aqui estão alguns pilares dos primeiros homens. Corrigindo, nessa pirâmide se encontra como surgiram os primeiros homens, começando pelos Australopithecus. Bom, eles foram os primeiros homídeos bipedais. Eles surgiram na África há cerca de 6, 7 milhões de anos. Eles tinham a característica de andar eretos e possuíam características semelhantes aos primatas, como mandíbulas proeminentes e cérebros menores. O Homo habilis é conhecido pelo uso de ferramentas rudimentares. Eles usavam ferramentas como pedra, e eles apareceram há cerca de 2 milhões de anos atrás, e foi o primeiro homídeo a migrar para fora da África e se espalhar pela Eurásia. Os Homo sapiens, ou os seres humanos modernos, evoluiu na África há cerca de 300 anos atrás, e evidências genéticas e fósseis sugerem que os homens modernos compartilham um ancestral comum com os neandertais, que viveram na Europa e na Ásia. Concluindo, a evolução humana ela é um processo complexo e contínuo, moldado por uma variedade de fatores ambientais, genéticos e culturais, ao longo do tempo. Estudos contínuos de fósseis, genética e outras evidências ajudam a fornecer informações sobre a história evolutiva da nossa espécie. Existem algumas controvérsias e críticas à teoria da evolução. Bom, uma delas é a fraqueza na evidência. Alguns críticos questionam as lacunas na evidência fóssil e genética. Aceitação limitada. Em certos círculos, a teoria da evolução enfrenta resistência devido às crenças religiosas. Controvérsia educacional. A educação sobre evolução é frequentemente alvo de disputas nas políticas educacionais. Discussões científicas. Há debates ativos entre cientistas sobre aspectos específicos da evolução. Aplicações da teoria do evolucionismo na medicina. A pesquisa evolutiva contribui para entender e combater doenças, como a resistência a antibióticos e a evolução de vírus, crucial para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e tratamento. Também podemos falar da farmacologia evolutiva. Estudar como os organismos evoluem em resposta a medicamentos pode ajudar a desenvolver novas drogas e a entender melhor os mecanismos de resistência.